Sabe o que acontece, pessoal, com os empreendedores? Eles muitas vezes olham para os sintomas e não olham para a raiz dos problemas. Eu estive conversando com uma empreendedora nessa semana passada e eu identifiquei algumas falhas e a principal delas é a que eu vou colocar aqui, ó. Principal falha são atalhos que as pessoas pensam que estão acelerando o crescimento, os ganhos, e na verdade estão se embananando. O primeiro deles que eu coloquei aqui para nós discutirmos, isso já comecei acelerado, porque 40 minutos é pouco para eu falar tudo que eu preciso. Vamos lá, sonegar impostos. Talvez esse seja o maior atalho que as pessoas costumam tomar. Acreditam que sonegando impostos vão ganhar mais e de fato a margem de lucro aumenta, mas é uma margem equivocada porque em algum momento isso vai gerar um problema maior para você. Sonegar impostos envolve você correr riscos, envolve você estar numa frequência errada, envolve você estar se prejudicando. Sonegar impostos é mais do que uma questão legal, né? Embora seja totalmente ilegal sonegar impostos, a pessoa que faz isso, ela é uma pessoa desonesta, ela não honra o seu governo, não honra o seu município, não honra o Estado e ela está fazendo um desserviço para a nossa nação. Agora, se você paga os seus impostos, você está fazendo apenas a sua obrigação. Quando você compõe o seu preço do seu produto, quando você faz o cálculo da sua margem de contribuição, da margem de lucro que você precisa ter, você precisa levar em consideração o seu imposto. Por quê? Porque se em algum momento você precisar acertar isso, aí o imposto passa a ser muito pesado. Mas se você considerou na sua composição do preço, então isso não é um problema que porventura esteja sonegando imposto, está simplesmente roubando ou tirando aquilo que não é seu. E se tratando de espiritualidade, que não é hoje o tema da nossa live, é quarta-feira, mas falando um pouco, porque os temas estão todos interligados, não adianta, quando você sonega impostos, você entra numa frequência onde existe um legalismo contra a sua vida e contra o seu negócio. Sonegar impostos é você se colocar como alguém que pode ser acusado. E nós temos um acusador que ele está ávido por encontrar brechas pelas quais ele pode usar contra você. Sonegar impostos é muito sério. É muito sério. E outra coisa, saindo do mundo espiritual, né, da espiritualidade, e indo para o mundo prático, se você sonega impostos, você não tem condições de pleitear um benefício, talvez, para você crescer, né? Por exemplo, se você precisar de comprar maquinários, se você precisar de um capital de giro, você não tem faturamento comprovado e tudo que você faz e produz não tem rastro. E sem falar num problema maior, cada dia que passa, a malha tributária está cada vez mais automatizada. Hoje o governo é capaz de, com poucas peças, identificar quem são os sonegadores e isso pode se transformar num passivo muito difícil de se resolver. Porque aí se você considerar que tem multa, juro e a questão jurídica que isso pode envolver numa possível ação do Estado contra a sua empresa, você vai ter um prejuízo muito maior e aí sim a margem de contribuição que você tinha, considerava os impostos, agora não considera esses encargos. E isso pode ser um grande problema. Isso sem falar no âmbito pessoal, né? Quem é que consegue sonegar impostos e ficar 100% em paz? 100% em paz. Duvido que tenha alguém. Por mais que a pessoa seja uma pessoa sem princípios, aquilo acaba sendo um tormento, uma dúvida, uma questão mal resolvida e nenhuma empresa cresce sonegando impostos. Sonegar impostos é você olhar para o faturamento da sua empresa e não ter convicção de um crescimento saudável. Crescimento saudável é aquele que você olha e você tem a sensação de que
de que tudo deu certo. A Zay está pedindo bom dia. Bom dia, Zayane, está indo para a escola. Bom dia, Gleiciane Ferreira, amor da minha vida. Bom dia, Roberta Carvalho. Bom dia, Sandra Regina. Giovana Feltrin, bom dia. Muito bem. Então, sonegar impostos é um dos atalhos que os empresários mais cometem. O outro item que eu relacionei aqui é contratar pessoas precipitadamente. Contratar precipitadamente. Existe um princípio, né, uma premissa que diz o seguinte: você contrata devagar, sem pressa, sem se precipitar, porém... não está aparecendo o texto na tela. Texto na tela tem que aparecer. Só um minutinho, aí. Agora sim, desculpem. Texto na tela. Ai. Correria. Muita correria por aqui. Vamos lá. Então, contratar precipitadamente. Há uma premissa que diz o seguinte: você precisa contratar devagar, sem pressa, analisando o perfil, fazendo com que você tenha convicção de quem você está contratando. E muitas vezes o empresário, na vontade de acelerar o processo, contratar e ir rápido, ele acaba cometendo esse erro. Eu já cometi muito esse erro. Eu tenho uma facilidade muito grande de interpretar pessoas. Eu desenvolvi essa habilidade, não sei se isso é um dom ou se é uma habilidade atrelada a um dom, mas o fato é que eu tenho essa facilidade, mas mesmo assim, de vez ou outra, eu cometo erros, né? Por quê? Para contratar, você precisa não ter pressa. Você precisa analisar as possibilidades. É quase que um casamento, né? As pessoas casam rapidamente. Quando se apaixonam, querem se casar. Mas por que a pressa? Por quê? Qual é o motivo da pressa? Tem que analisar, porque a vontade de contratar rápido ou de casar rápido é apenas um sintoma, talvez, de um problema maior, né? E eu disse no começo que a falta de crescimento de uma empresa é apenas um sintoma. Eu sou especialista em crescimento, eu estudo isso, eu falo sobre isso. Essa jornada chama Jornada do Crescimento, e crescer é uma habilidade que você precisa desenvolver em todas as áreas da sua vida. E no empreendedorismo, para você crescer, você precisa analisar muitos detalhes, e normalmente a falta de crescimento é justamente porque você deixou de resolver algum problema. É como uma febre. A febre não é o problema. A febre é só um sintoma de um problema maior, né? E aqui nós temos dois problemas que precisam ser resolvidos por muitos empresários, que é sonegar impostos, contratar precipitadamente e o que mais? Bem, relacionei aqui uma listinha, né, de 12 itens. Vamos ver se a gente consegue transmitir tudo hoje. Outro problema é o seguinte, é o contrário: demitir tardiamente. Se você demite tardiamente, você está causando um grande problema na sua empresa. É muito comum empresários não querer demitir alguém, ou é porque é um parente, ou é porque é alguém que tem algum tipo de relação ou vínculo emocional, e aí acaba tendo pena da pessoa, acaba dando uma chance, acaba ali mantendo aquela situação com uma esperança de que vai mudar. Normalmente não muda. E eu sou uma grande vítima desse erro. Eu sou muito emocional. Eu me apego às pessoas. E eu, para demitir alguém, é porque realmente a coisa estava sem jeito, né? E eu preciso melhorar nisso, né? Como eu sempre digo, eu sou sincero o suficiente nessas lives para transmitir verdade. E uma das coisas que eu preciso melhorar é aprender a demitir rápido. Percebi que não dá, não é aquilo, precisa demitir. A pessoa às vezes é uma boa pessoa, mas ela não se adaptou à cultura, à visão da empresa. Toda empresa precisa ter bem claro uma cultura e uma visão. Uma cultura onde a empresa sabe aonde é que ela quer chegar e ela sabe como chegar. E por falar em saber como chegar, deixa eu tirar aqui a câmera para a gente bater um papo, porque eu tenho uma novidade para vocês. Nós vamos entrar agora numa campanha, a partir de hoje, tomar meu cafezinho. A partir de hoje nós vamos começar uma campanha muito importante, preciso que você preste bem atenção,
que é isso aqui, ó. Todos os dias nós vamos sortear um livro. Todos os dias, ou melhor, todos os temas em cada mês nós vamos sortear um livro. Para esse mês de julho, nós vamos sortear esse livro, Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. É um livro fantástico para quem é empreendedor. Se você não sabe o porquê que a sua empresa existe, se você não tem uma razão, se a razão é só ganhar dinheiro, então você está com problemas. Porque se o seu negócio, o propósito do seu negócio é só ganhar dinheiro, tem alguma coisa errada e provavelmente você vai se dar mal em algum momento, porque é preciso você ter uma razão maior do que ganhar dinheiro. Um porquê. E eu vou sortear esse livro. Para isso, eu preciso que você tire um print aí dessa tela, que você, ou dessa, ou de qualquer parte da nossa live, e publique em algum lugar, ou comente as nossas publicações, colocando hashtag Destravancar. Hashtag Destravancar. Comente, faça um comentário e nós vamos sortear. No sorteio vai ser alguma coisa automatizada, é uma ferramenta que minha equipe aí está escolhendo, nem sei qual é, uma ferramenta que vai selecionar entre as pessoas engajadas em todos os canais, ele vai selecionar alguém. Se ao selecionar esse alguém, nós analisarmos os comentários dela e não tiver nada sobre comentário, compartilhamento, a hashtag Destravancar, aquela pessoa vai ser desclassificada. Essa é a regra, né? Então você pode tirar um print aí ou dessa tela ou até mesmo de uma outra qualquer e nós vamos fazer sorteio. Vai ser um livro todo mês e cada mês vai ser um tema diferente, né? Cada mês vai ser um tema diferente. A ideia é que que a gente faça 5 sorteios para cada tema da semana. Empreender, relacionar, adorar, administrar e, por fim, crescer. O ideal é fazer 5 livros por mês, né? Eu vou ainda analisar isso, se vai ser possível, porque nós já estamos entrando no meio do mês de julho. Então, não sei se nós vamos conseguir ter tempo para isso, né? Existe toda uma logística de preparação disso tudo. Mas esse é o nosso plano. Se não começar esse mês, começa no mês que vem, mas esse mês já vai ter, com certeza, o Comece pelo Porquê. Amanhã eu trago sobre o tema de amanhã, como vai ser, porque aí nós já vamos ter mais maduro essa ideia na cabeça. Mas vamos voltar aqui para o nosso quadro branco, para nós prosseguirmos. E lembrando do canal Destravancar, né? Está aparecendo aqui, ó. Aparecendo... Não, aqui. Canal Destravancar. Você entra aí, destravancar.com.br, no comentário dessa live tem também um link, você se cadastra e lá você tem acesso a todas as nossas lives. Não está ficando pública mais, está ficando guardadinha lá no portal. Gratuito, sem nenhum problema, e o importante é você participar e eu saber que você está comigo. Bem, vamos lá, vamos prosseguir aqui nos atalhos, e já foram 17 minutos. Outro atalho, falta de planejamento. Os japoneses têm uma cultura bem diferente da nossa. Eu já compartilhei essa informação aqui com vocês, mas vou compartilhar de novo, porque ela serve como exemplo para nós. Nós precisamos ter referências. Você tem referências? Tem pessoas que você admira e fala, poxa vida, eu gostaria de me modelar. Isso não é ter inveja. Tentar se modelar aquela pessoa é algo saudável, né? Alguém que você tem como referência, né? E os japoneses, nesse aspecto, nós precisamos ter como referência porque eles fazem o seguinte: qualquer projeto, um software, um carro, qualquer empreendimento, eles gastam 75% do tempo no planejamento. Nós, os brasileiros, nós somos mais precipitados. A gente começa a fazer e durante o tempo que está fazendo, está planejando, aí viu que deu errado, faz de novo, porque nós temos uma característica diferente da deles. Isso, para nós, tem algumas vantagens em alguns momentos, mas se tratando de maneira geral, gastar mais tempo planejando é muito melhor do que você ir metendo as caras e quebrar a cara depois e ter que refazer. Planejar,
Falta de planejamento. É um atalho que os empreendedores costumam tomar e acabam tendo dificuldades. Outro atalho. Na pressa de ganhar, na pressa de fazer, na pressa de realizar, porque existem muitos perfis. Tem o executor, aquela pessoa que executa e está sempre executando. Tem o planejador, né? Tem aquele que meticulosamente analisa. E eu não sei qual que é o seu perfil, nem o perfil da sua equipe, mas o fato é que você não pode ter uma desatenção, estar desatento, melhor, ao mercado. Estar desatento ao mercado é não perceber o que está acontecendo à sua volta. E quando você não percebe o que está acontecendo à sua volta, acontece um outro atalho, que eu vou falar dos dois ao mesmo tempo, que é uma mente fechada. Uma mente fechada é uma mente que está desatenta ao que está acontecendo. É uma mente que não abre para poder ouvir as opiniões. Todo empreendedor começa com uma visão. Todo. Né? E eu espero que seja o seu caso, porque sem saber um porquê, você não sabe para onde você está indo. Mas todo empreendedor normalmente começa com uma visão. Essa visão dele é fazer o melhor que ele pode no seu serviço, na prestação de serviço ou na venda de mercadoria. Tentar fazer o melhor é o que o empreendedor deve fazer realmente. Só que, conforme ele vai crescendo, ele precisa de pessoas, porque você não faz nada sozinho. Aprenda isso. Se você é um pequeno empreendedor e está se debatendo aí, tentando fazer as coisas sozinho, você está sofrendo de um mal que eu fiquei 10 anos agonizando nele, achando que ninguém podia fazer melhor que eu, ninguém podia fazer aquilo que eu fazia na visão que eu tinha melhor do que eu. E aí o que eu fazia? Eu não era precipitado para contratar. Eu simplesmente não contratava. Simplesmente não contratava e com isso eu não crescia. E como eu disse, falta de crescimento é só um sintoma, não é o problema. Ah, Reinaldo, eu não sei o que eu faço, a minha empresa não cresce, meu negócio não cresce. Isso não é o problema. O problema é outra coisa por trás disso que está ocasionando essa falta de crescimento, que é apenas um sintoma. Então, contratar é necessário, estar atento ao mercado é muito necessário, porque o mercado dita regras. É o mercado que determina o valor das coisas. E eu sempre digo que um bom serviço precisa ter um preço posicionado de acordo com a qualidade do serviço. Tá tudo bem. Agora, existem limites, existem margens. Se você coloca o preço muito baixo ou muito caro, pode ser um problema. E quem determina essas regras é o mercado. O que a concorrência anda falando sobre o seu produto, o seu serviço? O que a concorrência anda fazendo de estratégia? O que o mercado, que são os seus clientes, e aliás as pessoas que trabalham com vendas, e todo empreendedor é um vendedor, se preocupa muito consigo mesmo e não se preocupa com o cliente. E o mais importante é você saber o que o seu negócio faz pelo seu cliente. Qual é a transformação que o seu negócio pode fazer pelo seu cliente? Caso contrário, você não dá nenhuma razão para ele comprar o seu produto, o seu serviço. Então, estar atento ao mercado é importante e estar desatento é um atalho. Por quê? Ah, não, eu sei o que eu estou fazendo aqui, e você está desatento, perde o seu raio de entendimento em torno do seu negócio. Mente fechada é um dos sintomas de estar desatento, é uma mente fechada, uma mente que não observa e não ouve o que diz a equipe, né? E se você é sozinho, observe o que o mercado diz e abra a sua mente para você modernizar. Eu vejo negócios que não estão usando a internet a seu favor. A minha empresa, ela teve uma transformação de 2013 para 2014 fantástica, uma transformação fantástica, porque eu descobri o segredo que há em se vender através da internet. Antes eu tinha toda uma estrutura, eu era muito experiente e era capaz de fazer várias estratégias de vendas, né? Usando equipes, usando revendedores, usando palestras, usando eventos, mas aquilo
tinha um ritmo muito devagar, porque o alcance era pequeno. A partir do momento que eu anunciei, através da internet, aí mudou. Aí transformou. Aí eu parei de depender de uma força muito grande de um ser humano ou de vários seres humanos e percebi que o computador tinha um poder muito mais abrangente. Ele conseguia ir aonde os meus braços não conseguiam. E conseguir ir aonde os seus braços não conseguem ir é transformador. Então, mente fechada. Pessoas que vendem produtos e não anunciam na internet. Tem uma loja, abre a loja toda manhã e não se preocupa em vender pela internet. Você sabia que o gráfico de vendas pela internet cresce assustadoramente? E por alguma razão que a gente ainda está entendendo é que o Brasil só está engatinhando nisso. E mesmo engatinhando, os resultados são transformadores. Justamente porque mentes fechadas não se abrem para poder entender que precisa ter um site, precisa ter uma presença digital, uma presença social nas redes sociais, precisa ter conteúdo sendo publicado, precisa ter estratégias que usam AdWords, Facebook Ads, enfim, são inúmeras as possibilidades e mentes fechadas travam o crescimento de uma empresa por causa disso. E aqui, esse tema, eles estão todos interligados, né? Sempre assim, achar que não precisa de marketing. Empresas cometem esse erro ainda, achar que não precisa de marketing. E algumas até entendem a necessidade de um marketing, mas não usa da maneira certa. Muitos usam da maneira convencional, fazendo propaganda na televisão, gastando uma fortuna. Outros gastam no rádio, que também não é barato, mas isso tudo é o marketing tradicional. Outros trabalham com panfletagem, também tem o seu papel, mas o raio de ação desse tipo de marketing tradicional é um raio pequeno. Se você usa o marketing digital para poder alavancar o seu negócio, o que é alavancar? É sair de um estado e avançar com ele, dar um salto inicial rumo ao crescimento. Essa alavancagem acontece com estratégia de marketing digital. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, isso serve para qualquer tipo de negócio, tá bom? Digamos que a pessoa tem uma academia num bairro XYZ. Qual que é o marketing tradicional? Panfletagem na esquina, né? Propaganda na rádio, talvez na TV, se for uma academia grande. Isso tudo tem o seu papel, é válido, porém, isso não nicha o seu segmento. O que é nichar um segmento? Nichar um segmento é você escolher quem é o seu público-alvo de uma maneira mais resumida. Alguém pode dizer assim, mas o meu público-alvo é todo mundo que quer ir na academia. Então pode ser uma criança, uma adolescente, uma criança não, um adolescente, ou pode ser um senhor de terceira idade. Tá, mas qual é o seu nicho? Nichar não é você querer dar tiro para todo lado. Nichar é você escolher o nicho. Por exemplo, se a sua academia tem um perfil onde são pessoas de terceira idade, porque você tem personal training, que tem especialização nesse tipo de público, então você pode nichar. Mas além desse público eu tenho outros. Tá bom, mas vamos nichar esse. E aí você faz aquele teste AB que eu mencionei na semana passada, né, que é testar uma ação e outra ação e comparar. Por exemplo, você pode fazer um anúncio onde aparece aquele anúncio para pessoas acima de 60 anos que moram naquela região e que têm um poder aquisitivo, até isso você pode filtrar, médio e alta, classe média e classe alta. Você pode fazer isso. E aí você investe 10, 20 reais por dia e faz o teste na campanha. Um anúncio chamando esse tipo de pessoa. Aí, paralelo a isso, você faz um outro anúncio com outro nicho. Por exemplo, digamos que a sua academia é mais para maromba, é mais aquela pegada de nego gigante, né? Os muralhas. Aí você faz um nicho com qual classe? De 20 a 30 anos. Não que os coroas não são marombas, mas esse é o nicho mais assertivo. Então você publica a sua
o seu marketing digital especificamente para esse público e compara. Porque você tem um perfil de idade mais velha, que não são os marombas, são as pessoas que têm acompanhamento profissional, e você tem também um outro perfil dessa forma. E você faz anúncios assertivos gastando pouco. Que propaganda na televisão ou no rádio você gastaria R$10 por dia? Não existe. E que propaganda no rádio ou na televisão você encontraria o nicho? Também não existe. No marketing digital, além de você encontrar o nicho certo, você também encontra... você tem um investimento fácil, acessível para o seu negócio, não importa que negócio. Olá, como vai? Esse material na íntegra está lá no meu portal destravancar.com.br. Deve estar aparecendo o link aqui abaixo. Acesse e tenha acesso não apenas a este, mas todas as nossas lives estão lá dentro. Nos vemos lá. Um beijo.